Curso OKR, Desdobramento da Estratégia Empresarial, Metodologia e Aplicação, Módulo 1. Módulo 1. Neste módulo 1, nós vamos considerar contextualização e informações valiosas referente à metodologia OKR. Vamos falar sobre introdução, os 7 passos para implementar a metodologia OKR na sua empresa, como criar uma cultura de OKR na sua empresa, os 4 superpoderes do OKR, problemas que os OKRs ajudam a resolver, de onde vêm os OKRs, empresas que utilizam OKR, o que é o OKR, estrutura OKR e níveis OKR, e também alguns exemplos de OKR por nível, principais características dos OKRs, como dar nota aos OKRs, por que implementar OKR, definindo objetivo e resultados-chave, desafio versus performance e exemplos de OKRs. Ao final deste curso, vamos apresentar um case de sucesso de OKRs em uma organização e também um exemplo prático de como lhe ajudar na implantação desta importante metodologia. Introdução. A verdadeira virtude dos OKRs está em sua forma simples e flexível de trabalhar a gestão de performance das empresas. Quer entender como essa metodologia pode transformar de forma ágil seu negócio? Este curso tem como objetivo facilitar a compreensão do aluno sobre a metodologia, guiando todo o processo de implementação e construção de OKRs. Para isso, estruturamos este curso em slides que formam um conteúdo incrível. OKR. Vou apresentar para você os 7 passos para implementar a metodologia OKR na sua empresa. Primeiro passo: definição de OKRs estratégicos de alto nível. Segundo passo: validação dos OKRs por parte da diretoria. Terceiro passo: desenvolvimento dos OKRs táticos de cada time. Quarto: mapeamento de dependências e alinhamento. Quinto: check-ins semanais de monitoramento e análise. Sexto: revisão dos OKRs a cada 3 meses. E sétimo passo: retrospectivas e lições aprendidas. Então estes são os 7 passos para implementar a metodologia OKR na sua empresa. Vamos agora detalhar um pouco mais para você sobre cada um desses passos. Primeiro passo: definição de OKRs estratégicos de alto nível. Esses são os OKRs que refletem a missão da empresa. Nessa etapa, eles devem ser definidos inicialmente com a participação de todos os membros. Segundo passo: validação dos OKRs por parte da diretoria. Então, os OKRs que foram definidos com a participação de todos os membros devem ser validados com a diretoria da empresa, a fim de garantir o alinhamento estratégico. Terceiro passo: desenvolvimento dos OKRs táticos de cada time. Após a validação com a diretoria, deve ser feita a definição dos OKRs de cada time ou área da empresa, de forma alinhada à estratégia da empresa como um todo. Quarto passo: mapeamento de dependências e alinhamento. Com os OKRs de todos os times da empresa definidos, é possível realizar o mapeamento dos aspectos que geram dependência entre um time e outro. É importante, então, que nessa etapa seja reforçada a interdependência dos times, áreas da empresa e que, principalmente, essas interdependências estejam claras
para todos. Quinto, check-ins semanais de monitoramento e análise, para acompanhar se todos os times estão caminhando na mesma direção e identificar e solucionar possíveis problemas enfrentados por cada um dos times no cumprimento do objetivo. É recomendado que cada time realize um monitoramento semanal do andamento de seus OKRs. Sexto passo: revisão dos OKRs a cada 3 meses. Assim como os OKRs dos times devem ser acompanhados, os OKRs definidos para a empresa também precisam ser monitorados. Para os OKRs da empresa, entretanto, recomenda-se que seja realizada uma revisão trimestral, a fim de identificar onde a empresa se encontra no alcance do objetivo e o que pode ser feito para potencializar a chegada até ele. Sétimo passo: retrospectivas e lições aprendidas. Por fim, é importante que se faça uma retrospectiva do período, mapeando o que foi aprendido durante o processo, a fim de aplicar esses aprendizados no próximo ciclo e, assim, recomeçar. Cada empresa, cada organização tem a sua cultura. Portanto, crie a cultura de OKRs para a sua empresa. Estabeleça prazos, estipule uma programação e mantenha um cronograma de reuniões para tratar sobre o andamento das OKRs com a sua equipe. Dessa forma, o que foi proposto não é esquecido. Equipes que não trabalham com uma gestão por objetivos tendem a dedicar a maior parte do seu tempo a apagar incêndios, fazendo com que os resultados esperados pela empresa não sejam atingidos. Em algumas organizações, pelo fato de se trabalhar há muito tempo de uma única forma, é possível que essas equipes apresentem maior resistência e baixo desempenho nos primeiros ciclos das OKRs. Nesse sentido, pode ser interessante iniciar com ciclos menores de 30 a 45 dias e com OKR de menor complexidade e de menor dificuldade de atingimento, para que o aprendizado seja facilitado e que o feedback seja mais rápido, injetando dessa maneira um fator motivacional e anímico no time. E, por fim, proporcione um ambiente em que todos os funcionários possam compartilhar seus objetivos individuais, o andamento e o resultado dos mesmos para o restante da empresa. Os 4 superpoderes do OKR. Mas o que são superpoderes neste processo, nessa metodologia OKR? Os OKRs já ajudaram pequenas, médias e grandes empresas a expandir seus negócios e, ao mesmo tempo, proporcionaram às suas equipes uma cultura positiva dentro da empresa. Eles foram capazes de fazê-lo simplesmente valorizando o capital humano sobre seus produtos e serviços. Conheça abaixo, nos slides a seguir, os 4 superpoderes do OKR, enumerados por John Doerr, maior especialista em OKR no mundo. Primeiro, foco. Alimentados pela criatividade e pela perspectiva coletiva, os OKRs oferecem às equipes a capacidade de definir e medir continuamente as propriedades de uma empresa e, assim, agir para mudar as coisas sempre que surgirem obstáculos. Os OKRs fornecem às equipes a capacidade de mudar prioridades, a fim de focar no que é mais importante. A beleza dos OKRs é que eles são muito dinâmicos e podem ser facilmente adaptados a qualquer mudança ou gargalo repentino. Alinhamento. Os OKRs permitem que uma empresa inteira priorize, alinhe e concentre o resultado do trabalho que realiza de maneira acionável e mensurável,
Os líderes definem os OKRs da empresa. Em seguida, as equipes e os indivíduos são capacitados para determinar como podem ter o maior impacto e contribuição para o objetivo executivo, definindo suas próprias OKRs departamentais e individuais. Transparência e responsabilidade. Como os OKRs são transparentes, todos na empresa podem ver os objetivos um do outro, permitindo que os funcionários mantenham outros funcionários mais responsáveis. A transparência do trabalho de cada indivíduo oferece a capacidade de ver como seu trabalho afeta o objetivo geral da empresa. OKRs elimina esforços, incentivando colaborações com outras equipes. Acompanhamento. As equipes estabelecem reuniões semanais regulares para acompanhar seu progresso, onde gerentes e funcionários realizam ciclos regulares de feedback, a fim de dar feedback um ao outro sobre seu trabalho, expectativas e coordenação. O uso de OKRs gera retornos às partes interessadas em 22% mais altos, com o gerenciamento de desempenho mais eficaz de toda a empresa. Problemas que os OKRs ajudam a resolver nas organizações: carência de alinhamento entre a empresa, diretorias e as equipes, também falta de transparência entre as equipes, dificuldade dos funcionários perceber como suas contribuições impactam nos resultados da empresa, falta de foco dos funcionários com suas atividades visando maximizar os resultados operacionais e financeiros, pouco estímulo à produtividade a partir de metas desafiadoras, falta de comunicação entre os times e funcionários e, por fim, dificuldade em transmitir a cultura da empresa aos funcionários. Então, esses são alguns problemas que os OKRs ajudam a resolver. E as organizações, as empresas se tornam melhores, porque tem todo um alinhamento entre empresa, diretorias e as equipes que compõem, realmente fazem com que o OKR possa acontecer. Agora surge uma pergunta: de onde vêm os OKRs? Origem dos OKRs. OKR, um acrônimo das palavras Objectives and Key Results, objetivos e resultados-chave, foi criado na década de 70 por Andrew Grover, presidente da Intel. É utilizado atualmente por gigantes como Google, Twitter, LinkedIn e outras empresas dentro e fora do Vale do Silício. John Doerr, um dos maiores investidores de tecnologia e ex-funcionário da Intel, sugeriu aos líderes do Google que implementassem OKRs na empresa. Inicialmente, empregada a 40 pessoas, suportou o crescimento e é a razão do sucesso da multinacional. Os OKRs surgiram como resposta às novas tendências de avaliação de performance nas empresas e ao mercado digital. A metodologia é adotada por companhias de diferentes segmentos e tamanhos, ou seja, pode ser incorporada por qualquer tipo de organização. Você sabia? Em resposta a um questionamento sobre quando uma equipe de gestão deve adotar OKRs, Rick Grau, sócio da Google Ventures, disse: o mais rápido possível. Algumas empresas que utilizam OKR: Google, Twitter, LinkedIn, Intel, Braspeg, Oracle, Netstel, Spotify, Positivo, Somos, OLX, Target, Walmart e entre outras, apenas alguns exemplos para ajudar você a visualizar que são realmente empresas de referência no mercado
que alcançaram o status que tem hoje em função dessa metodologia OKR. O que é OKR? Modelo de gestão ágil de desempenho com foco em resultados. Os OKRs funcionam como uma ferramenta de comunicação interna. Integram as equipes através da formulação de objetivos relacionados à missão, aos valores e à estratégia corporativa. OKR, Objective and Key Results, é um sistema de definição de metas usado por algumas empresas. É uma abordagem simples para criar alinhamento e engajamento em torno de metas mensuráveis. A grande diferença para os métodos tradicionais OKR são frequentemente definidos, medidos e reavaliados, geralmente trimestralmente. O OKR é um processo simples de cadência rápida que envolve a perspectiva e a criatividade de cada time. O OKR existe para criar o alinhamento e para definir a cadência para a organização. O objetivo é garantir que todos andem na mesma direção, com prioridades claras, em um ritmo constante. O conceito original da OKR veio da Intel e se espalhou para outras empresas do Vale do Silício. O Google aprovou o OKR em 1999, durante seu primeiro ano. Ele apoiou o crescimento do Google de 40 funcionários para mais de 60 mil hoje. Além do Google, outras empresas usam o OKR, incluindo Spotify, Twitter, LinkedIn. Mas OKR não é apenas para empresas digitais. Walmart, Target, The Guardian e ING Bank também estão usando o OKR. Mas você sabia? Os OKRs não prevêem descobertas acidentais. Eles asseguram que, na ausência de um imprevisto, os times estejam no caminho de fazer algo significativo para a empresa. Merck induz Sildo Zingar, um dos especialistas nesta metodologia OKR. Estrutura OKR. John Doerr, o executivo da Intel, que implementou a metodologia no Google, sugeriu a seguinte estrutura para o OKR. Objetivo: o que deseja alcançar? Essa é a pergunta que deve ser feita quando se trata de objetivo. E no que se refere a resultados-chave, como que eu posso mensurar esse meu objetivo, essa minha meta? Então ficou assim: eu quero objetivo mensurado por resultados-chave. Agora, quais são os níveis OKR? Primeiro, organizacional, OKRs da empresa. Outro nível, departamental, OKR dos times. E individual, que é o OKRs dos funcionários. No que se refere ao nível organizacional, são os OKRs que guiarão toda a empresa em prol dos resultados desejados. Eles devem motivar e inspirar a empresa. Portanto, a estratégia e as prioridades devem constar em seu conteúdo. No nível departamental, estas metas são direcionadas à atuação de cada time. Portanto, podemos ser muito mais específicos na formulação desses objetivos. Devem estar alinhados com o propósito da companhia, já que seus resultados afetarão diretamente a performance do negócio. No nível individual, são OKRs focados na performance do funcionário. Exemplos de OKR por nível. Acompanhe alguns exemplos de aplicação dos OKRs nos diferentes níveis corporativos. Exemplos de OKR em nível organizacional, empresa. Objetivo: deixar nossos clientes apaixonados. Resultados-chave, que é OKRs:
Primeiro, alcançar NPS de 80 ou superior. Segundo, lançar 2 melhorias no produto por mês. E terceiro, reduzir a evasão de clientes para menos de 2%. Agora, exemplo de OKR em nível departamental, como por exemplo o departamento comercial. Objetivo: acelerar o crescimento de receita recorrente. Resultados-chave: primeiro, contratar 2 novos vendedores. Segundo, aumentar o ticket médio de vendas em 50%. Terceiro, entregar 50 mil em receitas de novos projetos. Exemplo de OKR em nível individual, gestão de pessoas, por exemplo. Objetivo: desenvolver equipes eficientes. Resultados-chave: primeiro, reduzir o turnover em 5%, diminuir a taxa de absenteísmo para 8% e fazer 3 treinamentos específicos para cada área. Perceba que, para cada objetivo, temos 3 resultados-chave. Note também que, como servem para mensurar o alcance dos objetivos, em outras palavras, para saber se estamos chegando lá, os resultados-chave estão sempre ligados a uma métrica de avaliação. É esse critério que vai indicar o sucesso dos seus OKRs. Depois disso, é preciso definir as ações práticas para alcançar esses resultados-chave. Principais características dos OKRs: comunicação, números, simplicidade, limite, bottom-up e top-down, ciclos curtos, stretch goals. Vamos detalhar cada característica do que foi mencionado no slide anterior. Primeiro, comunicação. Como citamos anteriormente, a metodologia OKR é como uma ferramenta de comunicação interna. Deve alinhar as expectativas da empresa com os funcionários. Números. Todos os OKRs devem conter obrigatoriamente números. Simplicidade. Os OKRs devem conter linguagem simples, de fácil compreensão por todos, tornando a comunicação mais clara e eficaz. Não escreva OKRs muito longos, eles devem ser fáceis de memorizar. Lembre-se que eles devem estar alinhados com a cultura da empresa. Por exemplo, se a cultura da empresa permitir, você pode escrever objetivos utilizando gírias e piadas internas. Eles não precisam ser chatos e formais. Limite. Recomenda-se que, em cada ciclo, um funcionário tenha entre 2 e 5 objetivos, sendo que cada um deles deve ter entre 2 e 5 resultados-chave. Bottom-up e top-down. Os OKRs devem ser acordados entre gestor e funcionário, sendo que 60% no mínimo dos objetivos devem ser definidos bottom-up, ou seja, pelo próprio funcionário que vai trabalhar naquele OKR. Já o restante deve estar alinhado à estratégia ou aos objetivos macro da empresa. Esta é uma importante característica da metodologia OKR. Ela é que garante o engajamento deste modelo de gestão e o que difere das demais metodologias. Ciclos curtos. Grande parte das empresas que adotam a metodologia utilizam ciclos trimestrais de OKR. Para quem está começando a usar a metodologia, sugerimos iniciar com ciclos de 30 a 45 dias, para facilitar o aprendizado e acelerar o ciclo de feedback. No entanto, existem os OKRs de alto nível, que são anuais. Estes devem ser poucos e pensados como critérios de sucesso para o ano. Na metodologia OKR, o acompanhamento do progresso e correção dos erros acontecem de forma rápida, bem como as atualizações regulares para ganhar visão e insights.
Aproveite os ciclos de OKR e evolua o seu modelo a cada novo ciclo. Stretch Goal. Crie metas que forcem o seu time a sair da zona de conforto e repensar a forma de trabalhar. No entanto, tenha cuidado para não desmotivar o seu time. Metas difíceis fazem parte da filosofia de OKR, mas tendem a desmotivar os funcionários quando não são atingidas. Quem está começando a implantar a metodologia OKR deve iniciar com metas tradicionais, ainda que puxadas, buscando conquistar sempre a melhor nota. Como dar nota aos OKRs? Existem diversas maneiras de pontuar os OKRs, cada empresa tem a sua maneira. Sugerimos iniciar pela forma mais simples, usando a proporção linear de atingimento de cada resultado-chave. Cada resultado-chave é avaliado entre 0 e 1 ou 0 e 100, e de acordo com os conceitos da metodologia, um resultado acima de 0,6 ou 60 já é considerado positivo. Recomendamos a seguinte grade para mensurar seus OKRs: 100%, quase impossível de ser alcançado; 60%, o que queremos alcançar é uma meta desafiadora, mas possível de alcançar; 40%, há um certo progresso, mas não é o suficiente; 10%, não houve progresso. Por que implementar OKR? OKR não é apenas uma metodologia de gestão de metas, é uma ferramenta de transformação corporativa e de mobilização em rede. O que queremos realizar como companhia, como organização, como empresa? Quais são as ações que não devemos tomar? Nossos times realmente utilizam totalmente seus potenciais? Adotar OKRs em sua empresa possibilita que estas perguntas sejam respondidas de maneira clara e rápida, trazendo resultados para toda a empresa, para toda a organização. Agora surge uma pergunta: por que implementar OKR? Foco e disciplina, objetivos limitados gerando foco na organização. Gestão e performance, atualização do progresso da empresa em tempo real, foco em resultados. Accountability ou responsabilidade, todos passam a ser responsáveis por seus objetivos, com critérios claros de sucesso conhecidos por toda a empresa. Transparência, todos os OKRs são públicos e possibilitam um alinhamento entre os objetivos e a visão da empresa. Alinhamento entre equipes, interdependências funcionais entre os times. Data-driven, processo eficaz de tomada de decisões, gerando aprendizado para todos e permitindo corrigir os objetivos que não são alcançados. Definindo objetivo e resultados-chave. Objetivo é o seu sonho. O que você deseja alcançar? A resposta será o seu objetivo. Características: ser qualitativo, ser aspiracional recomendado, possuir prazo de conclusão e responsável, poder ser questionado pela equipe. No módulo 2, vamos considerar em mais detalhes sobre construção de objetivos, o que são objetivos, exemplos de objetivos, como formular objetivos através de verbos, alguns tipos de objetivos e objetivos aspiracionais. Desafio versus performance. Resultados-chave são os critérios de sucesso do objetivo. Características do resultado-chave: quantitativos, é obrigatório. Métricas, KPIs, recomendamos trabalhar com indicadores.
devem ser desafiadores, porém não impossíveis. SMART, específicos, mais mensuráveis, mais atingíveis, mais relevantes, mais prazo. Você sabia? Performance. Os KRs devem ficar entre 60% e 70%. Desafio. Se alcançarem 100%, não foram desafiadoras o suficiente. Exemplos de OKRs. Objetivo: dominar a América Latina. Resultados chaves. KR1: crescer 15% em número de clientes. KR2: atingir MRR de 8 milhões. KR3: ter vendas para a América Latina de pelo menos 5 milhões. Objetivo: ser uma empresa exponencial. Resultado-chave: KR1: alcançar 9 milhões de faturamento. KR2: atingir 8 vezes de escalabilidade em clientes. E KR3: ter 70% de share de mercado. Para facilitar o entendimento, quando mencionamos o KR2 do objetivo dominar a América Latina, onde nós mencionamos no slide atingir MRR de 8 milhões, significa atingir uma receita recorrente mensal de 8 milhões, ok? Beleza, vamos em frente. Você deve estar se perguntando, o que são KRs? Pois bem, no módulo 2, nós vamos considerar em detalhes os tipos de KRs, KRs de valor, de qualidade, de eficiência e de milestone, ok? Então, no módulo 2, nós vamos considerar um pouco mais sobre esses exemplos de KRs, ok? A metodologia OKR é muito simples, mas tem alguns detalhes que fazem esta caminhada para o sucesso alcançar os resultados planejados. Vou mostrar cada um deles neste material. Caso você já tenha uma ideia, é interessante conhecer a metodologia OKR, mas o melhor será colocar no papel, seguindo o passo a passo da metodologia OKR. Este material vai lhe ajudar a ter uma ideia do que será necessário fazer. Muito bem, chegamos ao final do módulo 1. Preparamos um quiz com algumas perguntas para reforçar o seu entendimento. E assim que você responder o quiz, eu vou estar te aguardando no módulo 2, ok? Então, responda o quiz e eu vou estar te aguardando no módulo 2. Tá bom? Tchau, tchau.